aí, galerinha, tudo bem? Sou a professora Nanda Mota e a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante nessa aula, que é sobre o regime nazista, que aconteceu na Alemanha, que se desenvolveu na década de 30 e a gente vai trocar uma ideia, né, entender por que o nazismo se desenvolveu, por que foi na Alemanha, né, por que ganhou tanta força, tanta projeção assim, tá certo? Bem, o que nós temos? É importante para você entender essa aula que você também assista a aula que a gente falou sobre as características gerais dos regimes nazifascistas, tá? Então não deixa de acompanhar, ok? Bem, o nazismo, ele se desenvolveu na Alemanha no final da década de 20 e ganhou força na década de 30, sendo aí um dos grandes regimes que se desenvolveram na Europa no século XX e também um dos grandes atores, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial, tá? O nazismo, gente, ele vai se desenvolver na Alemanha em um cenário de crise. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela sofre duras consequências com o Tratado de Versalhes. As consequências, as características do Tratado de Versalhes e as consequências já foram faladas na aula sobre os regimes, as características gerais do nazifascismo, então é preciso acompanhar, tá? Essas duras consequências, essas duras imposições que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, elas vão acabar provocando o surgimento desses regimes totalitários, tá? Quando a Alemanha ela perde a Primeira Guerra Mundial, o estilo de governo ele acaba também mudando. A Alemanha até então era um império, né, o Império Germânico. Esse império se desintegra, abandona-se também o estilo de governo e a gente vai ter a adoção de uma república, né, a chamada de República de Weimar ou Weimar, enfim, a pronúncia é livre, tá? A Alemanha pós Primeira Guerra Mundial passa a ser republicana, uma república parlamentarista, tá? Então tinha um presidente e tinha também um primeiro-ministro. Fiquem atentos a essa informação, tá? Como eu falei para vocês, uma das causas do nazismo se desenvolver e ganhar tanta força vai ser as imposições do Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes que impõe sanções para a Alemanha, o pagamento de altíssimas indenizações que a Alemanha tinha que fazer para com os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, a intervenção no exército, provoca também aí uma série de problemas na economia alemã, porque limita a produção bélica, a indústria bélica era uma indústria bastante promissora na Alemanha, e com o Tratado de Versalhes, essa indústria ela acaba sendo retraída, né? Então, as dívidas provocadas pela Primeira Guerra Mundial deixam a situação econômica alemã extremamente delicada, né? Além de contar com os prejuízos da derrota, da derrota da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela ainda conta, né, com essa série de sanções impostas pelo Tratado de Versalhes. Como se não fosse suficiente, em 1929, o mundo capitalista ele sofre uma grave crise econômica. Essa crise, a famosa crise de 29, que o epicentro foi os Estados Unidos, mas que abala, né, todos os países que tinham relações comerciais com aquele país, isso vai provocar a famosa Grande Depressão. Essa Grande Depressão, ela traz outras situações muito complicadas, né? Como já foi falado, a Alemanha ela tem um nível, né, de crise, né, e de desemprego em 1933 que chegava a 44% da população que estava desempregada. Então foi um momento extremamente caótico e conflitante para a nação alemã, tá? E aí o povo sentia essa necessidade de reconstrução. Essa necessidade de reconstrução, ela foi apresentada justamente, né, na ideologia nazista. O que o nazismo apresentava? E representava uma possibilidade de recuperação, né, uma possibilidade de driblar todos aqueles problemas políticos, enaltecendo a nação.
enaltecendo esse discurso nacionalista, tornando a Alemanha um Estado forte, um Estado militarizado, um Estado que se transformaria a partir da educação, a partir da construção de uma sociedade forte, de uma sociedade que via a pátria, que amava a pátria acima de tudo, ao ponto, né, era uma proposta do nazismo, ao ponto de essas pessoas abandonarem a sua própria condição humana, abandonarem a sua própria liberdade. Existiam slogans no auge do nazismo, e esses slogans eram extremamente persuasivos, né? Propagandas que diziam que mais valia uma vida inteira, né? Valorizando a nação alemã do que a liberdade. Eles comparavam a liberdade de expressão, as liberdades individuais, como um cadáver em putrefação, né? Então, havia toda essa lógica, né, de que o Estado era total, o Estado era completo, e essa era a fala, né? Essa era a proposta do partido nazista, tá? A gente tem esse cenário de crise, como já foi colocado aqui, tá? Fome, miséria, desemprego, né? Acho que dispensa apresentações quando você tem um dado alarmante, né? Como 44% da população desempregada, dispensa a gente falar aí que existia fome, que existia desemprego, que existia miséria e que existia muita descrença por parte dos alemães na sua nação. E o nazismo, né, o discurso nazista, o discurso de Adolf Hitler, ele recupera justamente isso. Ele recupera, óbvio, através de vias completamente violentas, de discursos de ódio, de discursos violentos, de xenofobia, de racismo. Ele recupera, através dessas vias, esse amor à pátria, embora fosse tão forte, tão exagerado, né, que desenvolveria, no caso da Alemanha, a xenofobia, que desenvolveria essa questão da teoria, né, que era muito forte no nazismo, que é a teoria da eugenia, né, ou seja, da pureza da raça ariana, da pureza da raça alemã. Então, para o Hitler, os alemães eram superiores. E ao longo da década de 30, o povo alemão, uma boa parte do povo alemão acreditou nisso, principalmente porque o nazismo utilizava a educação para formar as pessoas, né, para que as pessoas se tornassem, aprendessem a ser nazistas, tá? Hiperinflação, esse é um dado extremamente enfim, né, chocante. Você tem em 1923, mais ou menos, 1933, a inflação na Alemanha, esse dado é da década de 1923, a inflação na Alemanha chegando a cerca de 32.400%. Só para vocês terem uma noção, em 1923, uma fatia de pão custava mais de 200 milhões de marcos, que era a moeda alemã na época, né? Então, assim, era uma situação insustentável, não tinha, de fato, condições de sobrevivência digna na Alemanha nessas condições, tá? E aí, dentro dessa lógica, a União Soviética ia muito bem, obrigada, né? Na década de 20, na década de 30, a União Soviética apresentava bons resultados, bons números. Os países que faziam parte das repúblicas socialistas soviéticas estavam com uma economia saudável, realmente não foram abalados pela crise de 29. E aí isso faz com que grupos socialistas e comunistas se multipliquem nesses países, no caso da Alemanha também, tá? E aí tem uma característica que é importante a gente mencionar aqui, que é a questão do antissemitismo, tá? O antissemitismo, vamos entender. O nazismo, ele foi um regime extremamente nacionalista. Tão nacionalista que chegou a ser xenófobo, que chegou a desenvolver o ódio
por uma etnia diferente. Existiam judeus por todos os países do mundo. Existia judeu na Itália, existia judeu na Alemanha, existia judeu nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, tá? Os judeus, eles se espalharam pelo mundo desde o século II depois de Cristo, quando o Império Romano acaba ocupando a região ali de Jerusalém, a região da Judéia. E aí os judeus, eles passam por uma grande diáspora, por uma fuga em massa. Então, a religião judaica, ela sustenta esse povo, né? É um povo que, enfim, passa séculos e séculos sem uma nação, sem um país, mas que eles permanecem, né, conseguem manter acesa a chama dessa religião e dessa cultura, tá? E desse povo. Então, os judeus, eles acabaram representando para a Alemanha graves problemas, para a Alemanha nazista. Existem vários motivos pelos quais o nazismo desenvolve esse ódio aos semitas. O anti, né, um prefixo que significa aversão, e semitismo faz uma referência aos povos semitas. Os judeus eram um povo semita, um povo descendente de Sem, filho de Abraão. Então já remonta lá aquela ideia do Antigo Testamento. E aí o que é que vai acontecer? Esse antissemitismo, ele é desenvolvido porque os judeus, eles acabam privando, né, investimentos durante a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, né, muitos empresários que viviam na Alemanha eram judeus, banqueiros, empresários. Então, essa elite econômica que morava na Alemanha, mas que se considerava, antes de ser alemão, eles se consideravam judeus. Então, eles acabam não investindo nessa indústria bélica e acredita-se que essa é uma das causas da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Outra coisa também que é importante a gente ressaltar é que os judeus, como o nazismo era muito nacionalista e os judeus se consideravam judeus antes mesmo de qualquer coisa, antes mesmo de serem alemães, isso vai acabar trazendo aí um conflito entre a ideologia nazista, nacionalista, que a pátria estava acima de tudo, e essa perspectiva judaica, essa perspectiva religiosa dos judeus, tá? Então, esses são alguns dos motivos, né, que são mais fortes aí, que explicam esse ódio desenvolvido aos judeus. Mas existem alguns apontamentos, alguns estudos, e principalmente eu gosto muito de citar a filósofa Hannah Arendt, que ela, no livro dela, As Origens dos Regimes Totalitários, ela coloca, a partir de pesquisas, de dados, de estudos, Hannah Arendt era alemã, judia, né? Então tem propriedade para falar sobre isso, mas baseada em documentos, a Hannah Arendt, ela coloca que os judeus teriam sido, se os alemães tivessem vencido a guerra, os judeus teriam sido só o primeiro povo a ser dizimado pelos alemães, só a primeira etnia a ser trucidada, né, por esse regime. Provavelmente, se eles tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial, outras etnias teriam sido, né, novas vítimas desse regime sanguinário, tá? Então aí a gente tem algumas imagens que mostram como os judeus eram tratados, né? Então, a gente tem aí numa loja, né, uma espécie de loja, um cartaz que diz: alemães, não comprem aos judeus, né? Os judeus, eles eram muito... uma das atividades em que eles mais se empenhavam, se desenvolviam, era o comércio, né? Então, existiam muitas lojas pertencentes aos judeus, restaurantes, enfim. Então, houve, na ascensão do nazismo, houve uma espécie de boicote, né, dos nazistas para com os judeus, tá? Outdoors, cartazes, né, fora judeus. A gente tem aqui uma perspectiva nessa imagem muito forte, né, de uma mulher alemã
que ela tem um relacionamento com um judeu e aí ela era obrigada a usar uma plaquinha identificando, né, que ela era a escória do povo alemão, né, quando na plaquinha dizia: sou uma porca, dormi com um judeu. Então, o alemão, ele era muito puro, ele não podia se envolver com os judeus eram impuros, os judeus eram completamente desprezíveis, eles eram tratados como bichos. E se a gente assistir qualquer filme, ler livros, ter acesso aos documentos originais, na verdade, nos campos de concentração, para onde foram mandados, né, judeus, comunistas, enfim, qualquer opositores do regime, essas pessoas elas eram tratadas como animais, elas eram tratadas, eram arrancadas delas o respeito à condição humana, a questão dos direitos que envolvem, né, a condição, né, humana de uma pessoa, tá certo? Bem, e aí o nazismo, ele tem aí algumas fases, digamos assim, tá? O que a gente tem? Em 1923, a gente vai ter uma tentativa de golpe na cidade de Munique, na Alemanha, tá? O que vai acontecer? Um rapaz chamado Adolf Hitler, que estava começando aí a sua carreira dentro do partido alemão. Na verdade, em 1923, o Hitler ele já era um grande nome dentro do partido alemão, dentro do partido nazista. Partido esse que se chamava Partido Socialista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Que dentro da Alemanha, os grupos de ideologia socialista eram chamados de SOSI, uma abreviação ao nome socialista. E aí, o Partido dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele acabou sendo abreviado com o termo nazi. De nacional, Partido Socialista, Partido Nacional Socialista. Eles pegaram o na do nacional e o zi do SOSI, que era a abreviação de socialista, e aí criaram uma sigla chamada de nazi. Daí a explicação, né, de ter o partido nazista, tá? Mas o verdadeiro nome era esse, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Cuidado, nesse caso, a palavra socialista, ela não está ligada com a perspectiva, a ideologia marxista-leninista, não. A palavra socialista, ela está apresentada aí justamente porque para o partido nazista era importante que a sociedade ela se complementasse, né? É importante que a sociedade alemã ela entendesse que era importante trabalhar em prol do Estado alemão e para isso era necessária uma sociabilidade, uma união, tá? Bem, e aí em 1923 há uma tentativa de golpe encampada por Adolf Hitler, né, que já era um grande nome dentro do partido, e na cidade de Munique, em uma cervejaria, eles quiseram dar um golpe e derrubar, né, enfim, tirar do poder, acabar com a República de Weimar. E aí, essa tentativa de golpe foi completamente frustrada, né, eles foram presos, os envolvidos, e o Hitler no meio, tá? E o Hitler passou alguns anos na prisão. Esses anos de prisão renderam a ele um livro, né? Esse livro, famosíssimo, um dos livros mais lidos, né? Até então, uma obra chamada de Mein Kampf, né? Que significa Minha Luta. É esse livro que quando o Hitler ascende ao poder, à condição de Führer, né? Dando início ao Terceiro Reich, ao Terceiro Império, é esse livro que se torna uma leitura obrigatória nas escolas, tá? Então, essa obra, ela tem os princípios básicos do nazismo. Vocês conseguem ter acesso
uma boa parte dessa obra, né, é comercializada, é vendido, mas extremamente é necessário a gente ter extremo cuidado com essa leitura, tá? Antissemitismo, já falei para vocês, perseguição aos judeus, busca por conquistas territoriais, e aí vem uma nova característica, né, importante do nazismo, que é o espaço vital. Lembra dos territórios perdidos pela Alemanha, lá no Tratado de Versalhes? Então, o Hitler considerava que esses espaços eles tinham que ser recuperados e que esses espaços, né, para uma nação se desenvolver, para uma nação voltar a ser acreditada pelo seu povo, era necessário que ela tivesse um espaço propício para isso. E esse espaço vital envolvia justamente territórios ricos em minérios, territórios ricos hidricamente, né? Então, é aí que ele invade os Sudetes da Tchecoslováquia, é aí que ele invade a Áustria. Então, ele vai buscando territórios que eram ricos, que tinham minérios, que tinham água, justamente para compor esse espaço vital e para proporcionar à Alemanha, né, a nação alemã, esse desenvolvimento que ele tanto queria, tá? O não cumprimento do Tratado de Versalhes, que já não acontecia desde 1923. Em 1934, Hitler aliás, em 1933, não está aqui, mas essa informação é importante, ele é nomeado a primeiro-ministro e em 1934 ele dá um golpe nessa República de Weimar e acaba proclamando o início do Terceiro Reich, do Terceiro Império, do Terceiro Reinado, tá certo? A gente tem aqui, só mostrar aqui para vocês, duas imagens importantes, tá? Que são propagandas, tanto uma propaganda comunista quanto uma propaganda fascista, tá? Olha o que a gente tem. Na propaganda comunista, aí do lado esquerdo de vocês, nós temos a figura de Adolf Hitler, né, sanguinário, com uma faca na boca, trazendo justamente essa perspectiva violenta do comunismo, mas em contrapartida, e não muito diferente, uma propaganda fascista, trazendo a figura desse rapaz aí do bigode muito mais avantajado do que o do Hitler, que era Joseph Stalin. Stalin, que era o líder, né, do stalinismo, líder da União Soviética na década de 30, na década de 40, enfim, e da mesma forma, tão sanguinário quanto o Adolf Hitler, né, os dois estão sendo apresentados nessas propagandas, de maneira, mostrando aí, enaltecendo essa questão da violência com que os dois agiam, tá certo? Bem, então é isso, essas são algumas características do regime, nazista para vocês, eu espero ter ajudado, contribuído, e é isso, acompanha as outras aulas e boa sorte, um grande abraço e até a próxima.